Bom dia! Então, hoje nós temos uma live muito especial, mas vamos esperar um pouquinho para vermos. A doutora Thelma está entrando, né? E vamos aguardar um pouquinho aí, todo mundo entrar também. Você quer dar uma olhadinha aqui? Ver se ela entrou? Não, né? Não, ainda não. Acho que é aqui ela, ó. Não é ela aqui? Caminhos do Bem-Estar. Vê. Estamos aguardando aí a doutora Thelma. Bom dia. Oi, tudo bem? Estava esperando você entrar. É que eu acho que entrei como caminhos, enfim, porque eu tô com Eu vi caminhos aqui. E aí, tudo bem com você? tudo jóia, graças a Deus. Um dia tão especial. Tá frio aí em Curitiba, hein? Nossa, Tá. Mas faz parte. Curitiba é Curitiba, né? Tem todo o tá seu charme. frio do que Campos. Aqui em Campos tá friozinho, mas nem tanto Mesmo, nós duas estamos em lugares de frio. de frio hoje. Então, Para refletir, para ficar, né? é. Mas o som tá Mas olha, bom. feliz que você teve essa disponibilidade aí de tempo para estar conversando conosco, né? Obrigada. Eu E vi um tema tão nosso. verdade. Bem, estou dando assim um minutinho para o pessoal ir entrando, né? E a gente esperar um pouquinho para começar essa live com é, o pessoal já mais conosco, tá? Conectado, né? Mais conectados aí conosco. Tranquilo, tô aqui, tô tranquila. Hoje Bom, é eu um já dia. estou vendo que tem várias pessoas, eu acho que a gente já pode começar a dar uma introdução, né? Para não se estender também. Bem, bom dia a todos oficialmente que estão aqui nos assistindo hoje. Como a doutora Thelma já falou, e hoje é um dia muito especial, é o dia considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E se nós voltarmos lá na década de 70, em 1972, a Conferência da ONU na cidade de Estocolmo, eles decretaram, naquela oportunidade, naquela conferência, um dia, eles queriam definir um dia que fosse o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, foi decretado como 5 de junho, a partir de 1972, e desde lá, então, nós temos essa comemoração. Este ano, devido aí a tudo que nós estamos vivendo, está um pouco diferente essa comemoração. Todos os anos, e a doutora Thelma depois até pode colocar, existem vários eventos feitos em várias localidades, os órgãos ambientais, mas esse ano nós estamos aí vivendo um pouquinho diferente. Bom, eu queria apresentar a doutora Thelma, eu sei que todos que estão aqui conosco de alguma forma a conhecem, mas aqueles que não a conhecem, ou mesmo as pessoas que a conhecem, talvez não saibam da relevância da doutora Thelma no meio ambiental. A doutora Thelma é advogada, formada em Direito e mestre em Direito Ambiental e Econômico. Tem várias publicações, eu até levantei o seu currículo, eu vou chamá-la de Thelma, né, pela nossa liberdade, mas fiquei impressionada. É uma carreira de longos trabalhos, com bastante visibilidade aí na área ambiental. A doutora Thelma tem 2 livros muito importantes, um mais antigo que eu tive grande honra e grande prazer de fazer, nós fazemos juntas, que é o Meio Ambiente, um bom negócio para a indústria, né? E nós lá nesse livro criamos práticas de gestão ambiental. E mais recentemente, a doutora Thelma escreveu esse livro, Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, artigo por artigo comentado, e eu queria lhe falar que, para mim, é uma bíblia. Eu tenho junto comigo, né, o tempo todo, porque nós trabalhamos muito com gestão de resíduos,
em shopping centers, em indústrias, no comércio em geral, e os artigos, eles são comentados de uma forma muito clara e de uma forma muito eficaz. Então, ele tem, eu que sou engenheira, por exemplo, tenho uma fácil leitura, porque ele não é um livro jurídico, ele é um livro que comenta de uma forma bastante eficaz. Então, depois no final, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro. Fora esses livros, tem outros livros, publicações. Uma vez eu estava até passando numa banca e eu vi uma publicação sua sobre o resumão, né, de direito ambiental. Eu fiquei tão orgulhosa e até comprei, porque eu falei, nossa, a gente que trabalha na área ambiental, independente de ser da área do direito, tem que conhecer. Eu comprei e fiquei muito, assim, muito feliz de ter encontrado esse material. Então, assim, de uma forma geral, fora todos os artigos em revistas, a visibilidade da nossa convidada hoje é bastante grande na área ambiental, por isso que eu a escolhi nesse dia tão especial, porque realmente eu acho que ela tem muito a acrescentar e nos colocar, tá? Bom, feito essa nossa apresentação, eu queria começar fazendo algumas perguntas e escutar um pouco aí do que você tem para nos contar. Então, conta um pouco para a gente como que você veio parar, né, no direito ambiental. E aí, na sequência, você já fala um pouquinho para a gente também sobre o aspecto legislativo do direito ambiental atualmente, quer dizer, a evolução do direito ambiental no nosso país, né, pelo aspecto legislativo. Mas primeiro conta um pouquinho para a gente como você veio parar aí, como é que você caiu no direito ambiental. Bom, gente, antes de mais nada, é um prazer estar nessa live, já iniciando o dia falando de meio ambiente. Hoje é um dia que a gente vai ter várias, né, como você mesma colocou, vários eventos aí de uma forma diferente. Faço minhas as suas palavras. A Tereza também é uma referência. Há 30 anos atrás, né, começou a falar de meio ambiente, ninguém falava. Enfim, mais até, né, desde a época da faculdade já tinha essa ideia de trabalhar com isso. Então, queria também te dar parabéns pelo grupo de empresas que você criou nessa área, que foi muito pioneira. Então, eu acredito que da sua época, né, praticamente você é a única que se destacou mesmo nessa área ambiental, né? Os seus colegas partiram para outras áreas, então parabéns pelo pioneirismo. E no meu caso, também foi meio semelhante, eu fazia direito e eu queria ser promotora de justiça, então comecei a estudar direito penal. No meio da faculdade, quando eu comecei a estudar a parte dos crimes, eu me desgostei de ver o que o ser humano era capaz de fazer, mas tinha ali alguns crimes contra a natureza, poluição, e eu falei, nossa, né, a natureza é tão indefesa, que defende a natureza? E daí, por conta disso, eu comecei a entender que a gente precisava defender o meio ambiente. Tive a sorte de estudar numa época em que as promotorias de meio ambiente começaram a se estabelecer no país, o Ministério Público estava se estruturando, peguei a Constituição de 88. Então, na verdade, acho que foram vários fatores, né? Conhecer profissionais como a Tereza inspiraram muito a gente a perceber que o direito precisava caminhar também. E aí, na minha época, a gente não tinha direito ambiental na faculdade. Quando eu fui professora universitária, essa era sempre uma luta minha. Não existia na grade, eu criava grupos aos sábados e tinha uma aderência incrível, salas lotadas, porque realmente o tema chama, né? É a nossa casa, né? O ambiente é a nossa casa. Aí, quando eu me formei, fui buscar cursos esparsos. E aí começou. Legislação estrangeira. No Brasil, a gente não tinha muita coisa, né? Eu me formei no início ali dos 90, então a gente tinha tido em 81. E a gente estava ali estruturando promotorias, liquidação civil pública, foi uma lei muito importante, mas a gente estava praticamente no início dessa tutela legislativa mais estruturada, né? E aí já pegando um gancho com o que você falou, porque no nosso país, o que a gente teve? A gente tem que ver a questão ambiental ligada à nossa história. Nós fomos uma colônia. Então, para nós, o modelo econômico, e aí eu já puxo, né, tudo que eu fui estudar para a gente tentar entender isso e para ver para onde a gente caminha. Nosso modelo econômico foi de exploração.
Então, a gente acabou com o pau-brasil, a gente teve, né, são vários ciclos extrativistas em que as nossas riquezas naturais serviam para alimentar economicamente a colônia, enfim. Então, era uma terra de exploração e não uma terra efetivamente de colonização, um pouco diferente, né, de alguns outros formatos de colonização em que as pessoas vieram para a terra e ali plantaram e ali construíram. Então, a gente tem um ciclo de não tutela no início da história do Brasil, isso é um fato. Depois a gente passa para uma tutela pontual, fragmentária, mas só protegendo certos recursos que tinham valor para a coroa. Tá? Então, assim, cortar uma árvore de pau-brasil era um crime de ofensa ao rei, mas porque o pau-brasil tinha um valor econômico para a coroa, não pela natureza em si. E aí, depois, obviamente, a gente vai passando pelos ciclos extrativistas e o mundo vai mudando, né? Nessa conferência, até interessante que você colocou em 70, a gente não estava, sabe, meio totalmente fora da casinha, né? Por conta aí de uma opção até energética, a gente estava partindo para construir usina nuclear, né? Na década de 70, as usinas de Angra. Então, assim, o mundo falava em nós éramos muito reativos, né? Tudo que a gente fazia era só mediante, principalmente a indústria, uma multa, uma penalização, né? E lembra que nós tínhamos um lema na época do militarismo que era progresso a qualquer preço, era uma coisa mais ou menos assim. Eles não, o que mostrava que o Brasil estava crescendo era a chaminé soltando emissão atmosférica como poluente. Isso significava que o Brasil estava crescendo. E isso foi a década de 70. A década de 70 foi exatamente isso, que hoje seria um absurdo, né? A gente caía duro para trás, mas esse era o lema na época. Era o lema. Daí a gente começa a também ter uma abertura, né? Em 81, a Lei da Política Nacional, que até hoje está em vigor, uma lei importantíssima. Eu acho que ela é, assim, tipo, marco regulatório mesmo. Também acho. A 6938 de 81, em termos de princípios, em termos de opção. E de lá para cá, daí nós tivemos, né? Na parte jurídica, evolução de mecanismos para proteger esse ambiente, que foi ação civil pública, ação popular ambiental, mandado de segurança nessa área. E nós temos vários instrumentos, não todos tão eficazes, né, realmente, como a gente gostaria. E na década de 90, eu acho que foi uma década de ouro para a questão ambiental. A gente começou a ter uma produção legislativa, e aí, pontual. Porque, gente, assim, meus colegas, né, do direito podem até não gostar assim, do que eu falo, mas é o que eu acredito, é a minha verdade. Não dá para ter um código de meio ambiente. Muita gente defende uma consolidação, juntar todas as leis num documento. O meio ambiente, ele é dinâmico. O equilíbrio ecológico, você sabe, como pesquisadora, como engenheira, uma substância que hoje não é poluente pode ser daqui a um mês. A gente descobriu. Porque nós estamos lidando com um ser vivo. Na verdade, nós estamos lidando com energia e com o ser vivo. Essa é a verdade. E diante disso, não dá para você estagnar em regras rígidas. Nós não estamos trabalhando com um sistema fechado, nós estamos trabalhando com um sistema aberto. Dinâmico. Você vê, nós tivemos, infelizmente, o rompimento das barreiras. Código de mineração está há 200 anos no Congresso, né? Esse marco regulatório para ser revisto, para a gente ter uma agência. O rompimento das barreiras, assim, são sempre os desastres, infelizmente, na área ambiental. São sempre os desastres, os acontecimentos super desagradáveis em termos de poluição que acabam provocando o legislativo. Mas no Brasil, a gente tem uma legislação incrível, uma legislação de primeiro mundo. A área que eu acabei seguindo mais, que foi a de resíduos, inclusive, né, junto com você, aí aprendendo muito. Né? A gente tem, eu coloco assim, basicamente 3 áreas: ar, água e solo, né? E aí onde a gente coloca, enfim, resíduos, e depois tem toda a parte de descontaminação de solo. Mas na área de resíduos a gente vê, a lei de resíduos ficou 20 anos para ser aprovada. É uma lei maravilhosa? Mas agora a gente está, enfim, resumindo, temos uma legislação boa, muitos buracos negros ainda, muita coisa para legislar, muita norma técnica incrível. Sou super fã de CONAMA, sou super fã da BNT. Acho que eles fazem um trabalho hercúleo nesse país. Verdade. Infelizmente, a gente vê declarações que tem que passar mudanças na calada da noite. Então, isso deixa a gente assim, sabe? Né? Então, eu acho que a questão ambiental
tem que ser levada a sério. Não dá para brincar mais com isso. As pessoas ainda estão brincando, mas a nossa legislação é boa. A gente precisa sair, sabe, para ação, realmente. E aí não é ser eco-chato, não é ser xiita, é entender um novo modelo. Para mim, e aí, só para colocar, que eu acabei não colocando na formação da doutora Thelma, que ela também é auditora internacional. Então, ela já fez, inclusive conosco, aqui na Andrade Engenharia, nós já fizemos várias auditorias, né? Fizemos auditorias aí pelo Paraná todo, auditamos várias empresas, fizemos também lá em Manaus aquelas auditorias de compra e venda de empresas, enfim. E nessas auditorias, falando o que você está colocando, da questão da ação, nós vemos essa questão ainda no Brasil. Eu já, numa outra live que eu fiz sobre lixo zero, eu falei uma coisa que eu realmente acredito, que nós temos uma das melhores legislações do mundo. A nossa legislação, essa que gerou o seu livro, comentado artigo por artigo, é uma das melhores do mundo. Mas o nosso problema é sempre esse, entre o ter e o fazer, né? Nós estamos sempre nessa situação. Então, ter, nós temos os instrumentos. Agora, fazer é outra história. Eu acho que a gente tem que sair da informação e ir para a ação. Informação a gente já tem bastante. É verdade. Temos bastante resolução CONAMA, você que trabalha diretamente com essa parte técnica. Eu tive a possibilidade de conhecer melhor sendo auditora, porque aí eu desgostei, né, um pouco do direito, né, de ver que a gente só enxugava gelo e resolvi ir para a prática para fazer alguma coisa. E como, né, a gente fez aí um trabalho muito bacana que acabou resultando vários pontos positivos, né? Foi muito legal, né? Deixa eu te falar também. Deixa eu só falar. Agora que... tem um comentário da Cris. Politicagem atrapalha. Exatamente. Eu acho que o pessoal de meio ambiente deveria ser o pessoal mais técnico possível, sabe? E não essa... Realmente. Concordo. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Então, assim, você que tem a formação na área do direito ambiental, conversamos agora tudo isso, a gente vê a sua paixão pelo tema também, né? Que você conhece a fundo e tem uma paixão por isso. Eu quero fazer uma pergunta. Você acredita no desenvolvimento sustentável? Não, a pergunta é vacilada. Isso para começar o dia pensando. Olha, Tereza, sendo bem sincera, eu acredito. Eu acredito porque... Só que eu acredito assim, o que é o desenvolvimento sustentável, né? Que foi essa expressão que foi cunhada. É você desenvolver as suas atividades, preservando recursos para as futuras gerações. Em resumo, né? Por que eu acredito? Porque eu acho que sustentabilidade é um conceito que varia no tempo e no espaço. O que foi sustentável lá atrás não é mais hoje. E o que é sustentável hoje pode não ser daqui a um ano. Então, quando eu penso em desenvolvimento, eu penso em tempo e espaço. E no tempo e espaço, se a gente não for sustentável, ser humano e empresas, eu quero falar muito pro empresariado, a gente tem um trabalho incrível, você, na parte técnica, eu desenvolvi algumas coisas jurídicas para shoppings, foi um dos segmentos que, né, nessa pandemia está sendo bem afetado, tanto indústria, quanto comércio, quanto serviços. O que eu percebi, e refletindo já para te responder, nenhum negócio vai sobreviver se não tiver a sustentabilidade como um paradigma, como um pilar. Aquela história do ambiental, do social e do econômico nunca esteve tão em voga e vai ser daqui para frente. Então, eu acho que o desenvolvimento sustentável ele tem que existir, sim, senão os negócios não vão sobreviver. A perenidade da nossa economia vai depender da gente ter uma nova postura, da gente entender o jogo do ganha-ganha e a gente entender esse novo consumidor. Se a gente parar para pensar, nós temos uma geração de consumidores. Quando eu estudei lá atrás, em 2003, um economista, o Jeremy Rifkin, ele tem um livro que chama A Era do Acesso. E depois ele tem outros, Economia do Hidrogênio, enfim. Se a gente parar para pensar, carro elétrico, quando que os shoppings iam ter que pensar que eles iam ter que se adaptar para ter uma vaga
para carros elétricos. Isso impacta no que no negócio dele? Em maior demanda de energia. Então, estou dando um exemplo, tá? Indústria. Quando que a indústria pensou que ela ia ter que trabalhar com produtos menos poluentes ou que teria esse nicho de mercado para um consumidor que quer um produto mais sustentável? Então, eu acredito no desenvolvimento sustentável, desde que talvez a gente passe por um momento de sofrimento, as empresas vão ter que se adaptar. Quem sair na frente, quem já tiver essa visão de gestão do seu negócio como um todo, e incluindo a variável ambiental, não como gasto, mas como investimento. Lembra, nas auditorias, a gente percebeu muito isso. A gente chegava para fazer, era por uma lei, né? Depois a lei foi até questionada, enfim. E a gente percebia que as pessoas falavam, nossa, mas eu vou ter que gastar com isso. E no final, a gente era surpreendido em muitos casos, quando na apresentação do relatório, as pessoas falavam, puxa, até que foi legal ter feito isso, porque vocês trouxeram várias observações que eu não tinha percebido, melhorias de processo. Você, como engenheira, chegou a falar muito. Eu lembro, olha, aqui você está desperdiçando resíduo. Olha o resíduo que você tem. Você pode melhorar o processo, você pode monetizar o seu resíduo, que é um trabalho em que aí eu tenho que falar, né? Você é pioneira e muito bem-sucedida nisso. Então, eu acredito sim, porque eu acredito que o ser humano vai ter que mudar. Do jeito que estava, os negócios não vão sobreviver. Então, tanto por acreditar no ser humano, que nessa quarentena também coloquei um projeto na pauta, vou só falar aqui, quem quiser, é um projeto de sustentabilidade pessoal, chama Caminhos de Bem-Estar, no plural, e aí vocês podem entrar também nesse Insta, e lá eu estou colocando exatamente isso, exatamente por acreditar. Mas vai ter que ter mudança. Então, economicamente falando, tem que parar de ser ecochato, parar de entender ambiental como gasto e entender como investimento. Por quê? A gente tem muita possibilidade de economizar e aí otimizar os processos, monetizar resíduos, e se você tiver ambientalmente correto, você ainda tem a receita indireta, que é evitar uma multa. No meu caso, né, juridicamente olhando num todo assim, falo, nossa, com essa overview, se o cara seguir direitinho, ele não vai ter Ministério Público no encalço dele, não vai ter Anvisa, né? Você pode até colocar melhor aí pra gente, é muito chato. A gente tem um... Não, e outra coisa, nós estamos vendo... Né, de atividade. E você vê aí, né, a própria lei, ela fala nos últimos artigos de valores de 50 mil a 50 milhões. Ou seja, dependendo do negócio, uma multa ambiental hoje fecha, inviabiliza. Então, o que a gente ainda percebe é que, de uma forma geral, eu falo isso pelo que a gente conversa aí, ainda tem muito questionamento. Mas eu preciso fazer isso mesmo, mas isso vai me impactar em custos, porque assim, num primeiro momento, em muitas situações, a conta não fecha. Quando eu já assisti várias palestras, o meio ambiente recicla e você fecha a conta, não necessariamente. Não dá para a gente ir com essa visão de que vai fechar a conta, porque muitas vezes não fecha. Porém, é aquilo que até você sempre colocou nas auditorias e também em outros momentos. Você tem que olhar um todo, porque de repente você sai fazendo um gasto, sim, mas esse gasto vai viabilizar o seu negócio. Porque se lá na frente você for impedido de trabalhar, for fechado por uma questão ambiental, por até uma ação civil pública, uma promotoria, não estou nem falando dos órgãos ambientais, aí não adianta mais. Então, não é só fecha a conta naquele momento, é o todo do business que tem que ser analisado. Trazer como uma estratégia dessa pesquisa econômico, né? Quando a gente fez o primeiro livro, também foi super pioneira, a gente sempre foi meio... Ih, Thelma, tá ficando ruim aí. Como é que tá o sinal? Voltou? Nosso sinal aqui tá bom, né? Oi, o sinal aí tá meio ruim. Tá, mas tá me ouvindo? Às vezes dá umas travadas, mas ele volta. Voltou? Voltou. Mas repete um pouquinho, então. Repete um pouquinho, porque eu estava falando dessa questão da viabilidade indireta. Às vezes a conta não é 2 de 2 que dá 4. É o seu negócio que está sendo viabilizado, né? Então, é o todo, né?
Então, o que tá me ouvindo agora? Deu? Agora tô. Tá. Então, assim, voltou. Gente, é que aqui a internet é uma questão, a gente tem que se superar. Mas, assim, o que a gente entende, né, Jordana. vendo essa questão do ambiental econômico? Sustentabilidade está ligada com perenidade do seu negócio. É como você colocou, às vezes a conta não vai fechar naquele momento, mas vai viabilizar o seu negócio para ele rodar 10, 15 anos, tá? Então, infelizmente, as pessoas têm que ter essa mudança e têm que rever isso de uma forma rápida. Quem não se adaptar, meio ambiente tem que ser uma estratégia de negócio. Cris, a imagem vai ficar distorcida, porque aqui eu não tenho internet boa, eu estou no meio do mato. Mas está me ouvindo a minha voz? A voz está chegando. Ai, bom, falando um pouco mais ainda nesse assunto de acreditar no desenvolvimento sustentável, eu já coloquei em outras lives que eu fiz sobre aquele livro, Marketing Verde, que saiu na década de 90. Foi um livro que me marcou muito, porque ele é um livro americano, foi traduzido, e mostrava as pessoas, o cidadão americano indo para o supermercado e olhando no rótulo e fazendo as suas escolhas muito baseadas naquilo que ele lia. E eu ficava pensando, será que um dia isso vai acontecer conosco? Será que um dia nós vamos ter isso? E de uma certa forma, hoje, a gente já vê isso. Nós vemos aí várias indústrias do cosmético com fundações ambientais, investindo no meio ambiente, as pessoas comprando muito, analisando, comprando muito por empresas que não usam animais para fazer testes. Ou seja, eu sinto que, de alguma forma, a nossa sociedade evoluiu nesses 40 anos, ela evoluiu muito na questão ambiental como cidadão. Como eu falei, instrumentos legais nós temos, aplicá-los ainda é um desafio. Mas eu vejo a sociedade como um todo olhando para a questão ambiental de um olhar diferente. Eu sinto isso no meu dia a dia, eu sinto isso no comércio, eu sinto isso já nessa geração que está vindo. É uma geração que vem com uma outra mentalidade, que nos dá muita esperança. Né? Eu sinto assim, a minha geração é uma geração que veio de uma época reativa. Eu sou punido, eu cumpro. Mas hoje eu vejo uma geração já proativa, e isso me deixa muito feliz porque, como você falou, eu acho que eu fui realmente uma das iniciantes aí, pioneiras, porque eu me lembro que quando eu ia numa fábrica para falar sobre fazer um projeto de tratamento do efluente, eu lembro de clientes meus, pessoas maravilhosas, mas que não tinham nem o recurso de conhecimento, não tinha a visibilidade que o meio ambiente tem hoje. E eles falavam assim: quanto que a senhora cobra para abrir o buraco aí para mim? O buraco era a lagoa. Nós tínhamos que fazer um projeto de lagoas. E eles falavam com a maior inocência: mas quanto vai custar para a gente abrir os buracos? Então, assim, foi nesse contexto de andar mesmo no meio do mato, de ver cobra, de sair explicando que não era buraco, que nós começamos lá atrás. Né? Então, eu vejo com muito orgulho uma evolução. E eu, Tereza, acredito no desenvolvimento sustentável, sim, com todas essas ressalvas que você muito bem colocou. Bom, agora vamos a uma outra pergunta, também um pouquinho capciosa. Responde para nós e para quem aí está nos acompanhando, por que investir no meio ambiente? Olha, investir no meio ambiente porque senão a gente não vai sobreviver. Investir no meio ambiente porque ele dá retorno. O meio ambiente, ele tem aí uma capacidade, obviamente, de exploração que é finita, né? Nós temos que realmente acreditar nisso. Parece que a gente não acredita, a gente vive no mundo encantado de Alice, achando que nunca vai acabar, né? Mas eu acho que investir no meio ambiente porque ele é, na verdade, o futuro. Eu vejo negócios que podem surgir do meio ambiente. Veja as empresas de energia solar, né? Eles usam o quê? Um recurso abençoado, que é o sol, e produzem energia. Eles criaram a placa,
Então, eles estão ganhando dinheiro com o meio ambiente. Isso é possível, sim, de uma maneira justa, correta e sustentável. E, além disso, eu acho que a gente tem que investir no meio ambiente, porque o meio ambiente somos nós. Somos todos um. Hoje, inclusive, eu fiz um post desse, tá? Numa pegada aí um pouco mais energética, que é o que eu acredito. Enfim, tudo tem uma energia. O meio ambiente é energia pura, né? A gente que andou aí, como você bem colocou, também por esses matos, a gente vê aquelas florestas, a gente vê aquelas águas. Então, eu identifico com o meio ambiente. Negócios a partir dessa pegada de sustentabilidade. E se existe, gente, vamos partir do pressuposto, ninguém vai abrir um negócio que não tenha público. Então, cosméticos veganos, aliás, você me presenteou com um creme vegano, uma coisa incrível, sabe? Então, assim, aí alguém colocou aqui, o C. Donizete, importante é a ideia de que o meio ambiente somos nós, né? Nós somos parte desse ambiente. E, embora o ser humano esteja cada vez mais perdendo, né, a sua racionalidade, quando a gente vê pessoas matando outras pessoas, esse caso, né, não vamos entrar nessa polêmica, mas esse caso lá dos Estados Unidos, isso eu me questiono, eu falo, qual a diferença do ser humano para o animal? Não é ser racional? Então a gente não está usando, a gente está sendo menos humano, né, do que a gente pode ser. E isso impacta em tudo. Então, eu acredito que investir no meio ambiente traz retorno. Para mim, é uma estratégia. Negócios a partir das riquezas naturais, negócios sustentáveis e investir no meio ambiente, porque a gente vê, inclusive com o seu projeto, na área mais que eu estou focada, que é resíduos, que o meio ambiente ainda pode dar lucro, sim. Você gera valores para os seus clientes a partir de algo que eles não sabiam que tinham valor, né? Então, eu acho que investir no meio ambiente vale a pena. Então, tá ótimo. Carlos, eu concordo bastante com isso. Carlos, obrigada aí pela sua colocação, obrigada por estar nos acompanhando. E eu acredito bastante, aliás, é no que eu mais acredito. Eu acho que uma coisa muito boa é quando você acorda para trabalhar com alguma coisa que te dê prazer. E eu me lembro que quando eu estudava ainda engenharia, eu pensava que caminho que eu vou seguir, e eu pensava comigo, eu gostaria de poder trabalhar, porque todos nós precisamos do valor econômico do trabalho, né? Mas eu queria trabalhar com alguma coisa porque eu fizesse bem para o planeta. Eu tinha isso em mim. E eu pensava muito em água. E aí eu comecei trabalhando com tratamento de efluentes, fazendo projetos, estações de tratamento de efluentes, mas era uma coisa que eu tinha em mim. Eu queria acordar e ir trabalhar para ganhar o pão de cada dia, mas que aquilo me trouxesse um retorno de que eu estou fazendo alguma coisa de melhor pelo planeta. Eu sempre tive isso. E por isso que eu acho que eu tenho tanta paixão pelo que eu faço e por isso que eu acredito tanto naquilo que eu faço. Bom, uma outra questão que a gente... Fazer uma colocação, isso que você colocou. Na verdade, você já estava, né, adiantada, que é o que a gente fala hoje, trabalhar com propósito. Porque o dinheiro, ele é consequência. E é isso que as pessoas não entendem, né? Então, eu vou ser médico porque médico ganha dinheiro, mas eu detesto sangue, eu detesto... Gente, não vai rolar, não vai funcionar. Daqui a alguns anos você vai perceber que não era isso. Então, eu acho que também essa nova geração está muito mais sustentável em si mesma. Enfim, isso que você falou é o famoso trabalhar com um propósito, né? E que vem das empresas, enfim. A Norma colocou, obrigada, Gi, que linda, tá assistindo. É importante preservar o meio ambiente, porque o meio ambiente, gente, somos nós, né? Exatamente, é isso. Bem, e aí eu queria te perguntar, o que nós já aprendemos? Porque a nossa live, ela foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, o que nós aprendemos. Então, o que nós já aprendemos de 1970 para cá. Vamos pegar lá 1972, né? A conferência da ONU em Estocolmo, essa grande ideia de gerar um dia mundial para que as pessoas, de alguma forma, apesar da correria, pudessem parar para refletir sobre o meio ambiente. Então, assim, na sua visão global, o que nós já aprendemos de lá para cá? Olha, de lá para cá, bom, a gente está se graduando, né? Eu acho que alguns anos a gente repetiu fortemente nessa escola da vida
de sustentabilidade, mas de lá para cá eu acho que o que nós mais aprendemos é que a questão ambiental ela não está fora da gente. Porque no começo, e aí você pode até confirmar, a gente achava que a questão ambiental era um problema da indústria. E hoje a gente vê que não. Hoje o segmento de serviços, tá? Pensa numa clínica médica, pensa num hospital. Ele tem gestão de resíduos, ele tem consumo de água, energia, né? Pensa num hotel, né? Faço parte aí da BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo, nessa parte de sustentabilidade. Então, você, com todo esse seu trabalho em shoppings, olha só, o comércio começou a perceber a questão de sustentabilidade como algo que precisa ser uma variável incluída no seu negócio para que aquilo que eu falei, eu repito, para que os negócios tenham uma perenidade no tempo, no espaço. Então, eu acho que a gente aprendeu que a questão ambiental não é da indústria. A questão ambiental é minha, quando eu separo ou não o lixo na minha casa, porque eu estou inserida num condomínio. E nesse ponto, a legislação nos ajudou. Essa legislação que eu só fazia porque era punido, ela teve o seu papel. Hoje, a gente quer que a gente faça para que a gente seja premiado. Hoje, o que eu vejo? A gente aprendeu o que a gente pode fazer, o que tem que ser feito e buscar algum incentivo. Né? Nós temos, aí voltando na área de resíduos, só para dar um exemplo, incentivos que ainda precisam ser muito mais regulamentados e elaborados. Né? Uma pessoa que faça uma gestão, uma empresa de reciclagem, por exemplo, ela não pode ter a mesma carga tributária que uma empresa que pega matéria-prima, você entendeu? Direto, porque ela está exercendo um trabalho. Então, a gente precisa ter no direito. Eu não sou especialista nesse ramo, mas tenho colegas que são, e é um ramo incrível. Eu tangencio um pouco, que é o tributário ambiental. Nós precisamos rever, né? Ter o ICMS verde, a gente tem alguns tributos que têm essa pegada. Então, o que nós aprendemos? Resumindo, que o que a gente faz importa sim para o meio ambiente. Aí eu puxo, né, a questão do efeito borboleta. O que eu faço aqui na minha casa impacta sim o local onde eu estou, a cidade onde eu estou, o país onde eu estou e o planeta onde eu estou. É como uma pedra que eu jogo num lago e ela vai reverberando, né? Cria aquelas ondas. Então, assim, eu acho que a gente aprendeu que o meio ambiente, a questão de sustentabilidade, né, do equilíbrio entre o dinheiro que eu vou ganhar e o quanto de recurso eu vou utilizar e fechar e fazer essa equação se equilibrar, eu acho que isso é o que a gente aprendeu. E que nós, enquanto consumidores, temos o nosso papel. Por exemplo, a logística reversa. Né? A logística reversa ela depende do consumidor. Não adianta a lei dizer, olha, tem que voltar para o produtor, né? A Cris, olha lá, estou aprendendo mais. A gente vive aprendendo, né, Cris? Eu tenho um ditado que diz assim, a gente nunca sabe o bastante para parar de aprender. E isso na área ambiental a gente tem que ser muito humilde, porque a gente está trabalhando com algo que está mudando todo dia. Então, assim, a logística reversa coloca para o consumidor a responsabilidade de ir lá devolver. Alguém vai vir na tua casa buscar? Se até tem cidade que tem, né, a coleta seletiva, em tese, alguma coisa vem. Mas se você não separar, você, pessoa física, então a gente percebeu. Eu aprendi muito nesses tempos todos que meio ambiente não é um problema da indústria, é um problema de todos. É indústria, é comércio, é serviço e somos nós, enquanto consumidores. É a sociedade como um todo, né? Você veja, nós trabalhamos na área ambiental com resíduos sólidos, líquidos, gasosos. Nós fazemos medições atmosféricas. Nós fazemos medição atmosférica em crematório. Nós fazemos em todos os tipos de segmento. Aquilo que você colocou, realmente a indústria, nós olhávamos antigamente o grande vilão do meio ambiente, a indústria. Então, o industrial, a indústria é o vilão. A Terra está em colapso por conta da indústria. E vimos que não é a verdade. Na verdade, ele é um componente do todo. Mas nós não temos só a indústria, como você falou, nós temos todos os serviços, nós temos nós como consumidores. Por isso que eu repito sempre sobre aquele livro que me marcou muito, do Marketing Verde, porque ali mostrava nós como consumidores.
Ninguém estava falando de indústria naquele livro. Aquele livro não falou de indústria. Então, na verdade, é a sociedade como um todo, né? Porque nós fazemos parte desse todo. É voltar lá no planeta, que é finito, e que nós sabemos o seguinte, eu estou produzindo aqui, produzindo e jogando, mas o planeta, ele é finito. Ele não vai se expandir. Eu não tenho como pegar o planeta Terra e expandir para atender o que eu quero. Então, assim, eu expando na minha poluição, mas o planeta não acompanha. Como é que essa história vai acabar? É a mesma coisa de eu gastar mais do que eu ganho. Uma hora isso vai explodir. Então, se nós não tomarmos providências, que, aliás, lá atrás, na minha opinião, já devíamos ter tomado, como que nós vamos dar continuidade? Né? Nós temos que pensar que nós estamos num ciclo finito. Então, nós trabalhamos aqui no plano, mas a vida pulsa no ciclo. Então, nós temos que pulsar no ciclo. Deixa eu te dar um exemplo, só para quem quiser depois pesquisar no YouTube, tem um documentário que acho que chama Ilha do Lixo, um negócio assim, a gente tem o tamanho de uma ilha ali na região do Pacífico, formada de lixo, de plástico, da poluição dos mares, que a gente vai jogando e pelas correntes ali, pelas correntes marítimas, aquilo acabou se agrupando. É um documentário, está disponível aí na internet, acho que chama Ilha de Lixo do Pacífico, um negócio assim, porque não sai para fora. Você joga no mar, mas aonde o mar vai levar? Exatamente. Então o mar levou. Ali mostra exatamente, ilustra o que você bem colocou. Então, assim, é hora de acordar, né? Aliás, a hora já passou, nós já estamos acordando atrasados, mas é hora de acordar. Bom, o que eu queria também te pedir é o seguinte, sobre o seu livro Resíduos Sólidos, eu queria que você... Eu estou insistindo um pouco nisso, gente, porque realmente ele é sensacional. Como eu disse para vocês, eu trabalho há mais de 30 anos e ele é uma bíblia para mim. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, quem quiser adquirir ou quiser presentear alguém ou quiser passar para alguém como adquirir esse livro, como que pode fazer isso? Fala para a gente aí, Théo. Ai, obrigada. Olha, eu fico até, né, fico super lisonjeada. A ideia do livro, gente, deixa eu só contar um pouquinho. Ele é realmente a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a área que eu mais me especializei, né, dentro de ar, água e terra, né? E, na verdade, eu fiz, não sendo juridiquês, realmente, procurei falar mais como auditora até do que como advogada. E eu comentei artigo por artigo. E essa lei vai fazer 10 anos, né? Ela é de 2010, agora em 2 de agosto, 10 anos. Então, por isso que a gente também está falando e estamos fazendo aí uma ação para a gente ver o que a gente também aprendeu nesses 10 anos, enfim. Então, o livro eu fiz exatamente na época que eu dava aula para cursos de química, de engenharia ambiental, de técnicos de meio ambiente, não só para o pessoal do direito. E quem quiser pode mandar um direct. A gente tem um Instagram que a gente está praticamente inaugurando hoje, nessa data, que é tudo no plural, Resíduos Sólidos. Tudo junto, vai dar 2 S's no meio mesmo, Resíduos Sólidos. No Instagram, manda um direct, a gente conversa por ali, meu pessoal te responde. E aí consegue adquirir, ele tem físico, e-book, tem tudo. E ele é bem legal, sim. Até pra gente, enquanto consumidor, entender um pouco, né? O pessoal de condomínio, o pessoal de me procurar e falar, nossa, o Thorzinho tá aí? Nós temos um... gente, desculpe aí. Ai, temos Deixa eu melhor não tenta pegar, não, que vai ser pior. Deixa ele aí. Enfim, deixa aqui na calma. Bom, então assim. Tudo no plural, Instagram, manda direct, a gente conversa e com certeza que a gente quer que esse livro chegue nas mãos. Viu? Obrigada, Silvanildo, Vivanildo, Tatiane, enfim, gente, obrigada pela presença de todos vocês. Thorzinho. Espera aí um pouquinho, fica aí um pouquinho, não sai daí. Gente, ele quer aparecer. É incrível, ele quer aparecer, ele é um Se eu não trouxer, ele não vai sossegar. Então, pronto, vamos fazer live juntos, tá bom? Aí você já fica famoso. Mas é uma bênção, né? É muito amor. Ele fica junto aqui, é complicado. Mas então, doutora Thelma,
Eu queria te agradecer. Eu acho que nós conseguimos passar nesse Dia, né, Mundial do Meio Ambiente a nossa mensagem singela, né, daquilo que nós acreditamos. Tá me escutando? Voltou? Tá? E assim, eu queria também deixar a minha mensagem. Eu acho que, se vocês me perguntarem o que nós aprendemos, né, o que nós já aprendemos, eu acho que nós aprendemos que não existe fora, que a Terra é o nosso planeta e não existe lá fora, existe aqui dentro. Nós somos um só, num planeta maravilhoso, um planeta azul, lindo, que nós queremos que continue sendo esse planeta maravilhoso. Eu te agradeço muito, Thelma, pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto você está sendo requisitada, inclusive no Caminhos do Bem-Estar. Então, eu te agradeço muito. Obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço a todos que também disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco. Mas a gente queria realmente, juntas, deixar a nossa contribuição, o nosso carinho para com esse planeta que nos recebeu nessa encarnação, que nos dá a oportunidade da nossa evolução, né? Agora falando um pouco aí daquilo que eu também acredito como ser humano, que eu acho que nós somos viajantes no tempo e no espaço, e que aqui já tivemos e aqui estaremos, e que nós possamos guardar isso, que não existe o fora. Somos todos parte desse meio ambiente como vida. E já que estamos falando em vida, e já que ele entrou, então vem cá, que você também é um serzinho, e dá um tchau para todo mundo, porque você também faz parte desse planeta. E nós também temos que cuidar bem dos nossos queridos. Fiquem com Deus. Terminamos aqui mais essa live. Um ótimo, ótimo Dia Mundial do Meio Ambiente para todos que nos assistiram e todas as pessoas que compartilham esse nosso caminho há tantos anos. Muito obrigada, Thelma. Fique com Deus. Namastê. Obrigada. Obrigada. Tchau.